agora o Vini Volpatti, que eu vou cumprimentar em instantes. Só acho importante que o Coutinho visite o gráfico do Bitcoin para aquecer a nossa conversa. O Volpatti, além de um grande amigo e irmão, é um dos porta-vozes da Binance e uma das pessoas que mais entendem da dinâmica e estudam a dinâmica de criptoativos no geral, do Bitcoin em particular. Bom, o timing é ótimo para a gente conversar. Tem muita gente querendo entender o que é que está rolando. O Bitcoin já está ali, na faixa dos $69.400. É impossível, no entanto, registrar que ninguém avisou. Porque o Coutinho avisava que, do ponto de vista gráfico, a verdade gráfica, e através de Fibonacci, a verdade gráfica era de um Bitcoin baixista, continua sendo, e ele não se surpreenderia se fosse buscar o patamar dos $56.400. Inclusive, nem sei se você viu isso, mas ontem nós subimos, na estratégia que o Gabriel Medina desenha para o nosso YouTube do TC, nós subimos um recorte seu, em que basicamente você aconselhava as pessoas a saírem do Bitcoin neste curto prazo. Esse vídeo já está com quase 15 mil visualizações, ele viralizou de ontem para hoje. E quando eu examino os comentários, tem muita gente que está brigando com isso. Fala assim, que isso, eu vou fazer o oposto, eu quero mais é comprar. São pessoas que possivelmente gostam do criptoativo, apostam no fundamento e não estão entendendo, mas acham que já está numa promoção e estão querendo encarteirar mais Bitcoin. Graficamente você insiste, né, Coutinho? Não é hora para isso. Não, Léo, eu acho que se você olhar a questão do Bitcoin, primeiro não é a questão do Bitcoin, é a questão de você ganhar dinheiro. Você ganha dinheiro quando você compra algo e algo sobe. Você ganha dinheiro quando você vende algo e algo cai. Então, assim, você comprar algo e esse algo cair, você não está ganhando dinheiro, ponto. A questão do Bitcoin, aí agora, assim, né, ela já vinha lateralizando nesses 80 mil aqui, e aí eu falei, compras pequenas, parciais, preço médio positivo. Quando ele cai, você não consegue fazer preço médio positivo, você para de operar, e aí você depois estopa a critério. Então, assim, no caso do Bitcoin, o Bitcoin está extremamente bem desenhado, você tem um envelope de baixa gigante. O objetivo do Bitcoin, até que se prove o contrário, é $56 mil. E aí, de novo, independente de encarteirar algo da expectativa que suba, beleza, você vai correr alguns riscos. Número 1, você vai perder pro CDI todo dia, e número 2, você tem que esperar esse cara voltar. Então eu reitero, eu acho que não é questão do Bitcoin, é questão de ganhar dinheiro, e ganhar dinheiro é ganhar dinheiro dividido por tempo. Não adianta vir falar que esse troço subiu 100% em 10 anos. Então, assim, quem está comprando Bitcoin agora está tomando calor, você tem uma inércia desse cara para esse cara começar a subir de novo, ou seja, eu estou no gráfico semanal, então ele vai semana a semana a priori até os $56 mil, e depois semana a semana para esse troço subir de novo. Então eu reitero, por favor, examinem as suas estratégias, esse negócio de preço médio negativo pode dar errado. 9h21, Vinícius Volpatti. Com essa introdução gráfica, no mínimo preocupante, eu quero te receber aqui no Manhã TC News e dizer para o nosso público, com muita felicidade, que às quintas-feiras, nesse intervalo até 9h30, a gente vai contar contigo para entender melhor o mundo dos criptoativos. Que fase do Bitcoin, que fase dessa cesta de ativos financeiros, hein, Vini? Bem-vindo, bom dia para você. Bom dia, Léo. Bom dia, pessoal. Eu não consigo nem ir almoçar com meu pai mais, né, Léo? Porque eu falei para ele comprar Bitcoin mais ou menos ali nos 90, nos 100 mil, já está 69. Estou vendo aqui do lado, eu tenho o preço do ativo. Não tenho nem condição. Vou cancelar o almoço de domingo lá em casa, porque não dá. O Silvio Luiz tinha um bordão, né, o narrador esportivo, que é o que eu vou dizer lá em casa. O Vini deve olhar pro gráfico do Bitcoin e falar, o que eu vou dizer lá em casa, especialmente quando eu estiver reunido com meu pai. O seu pai ilustra a situação de tanta gente que pode ter colocado o Bitcoin no bolso recentemente e não está entendendo o movimento. Você separou 4 imagens que ajudam a explicar de onde o dinheiro sai, criptoativos, mas sobretudo para onde ele está indo ao sair desta cesta de criptoativos. Vamos colocar a imagem na tela e você desenvolve a tese. Diga lá. Boa. Léo, então o que a gente vem falando, né, basicamente a gente fala de grande bifurcação. O que acontecia antes no mercado cripto? Ele se movia a cada 4 anos e aí qualquer tese que fosse colocada no mercado e tivesse um suporte, talvez, de um Elon Musk ou alguém famoso no Twitter postando alguma coisa, ela subia e o dinheiro ia para as famosas altcoins. Então eu tinha o ciclo do halving, Bitcoin subia e o dinheiro ia depois para essas altcoins. O que está acontecendo agora, né? O Bitcoin teve o halving, a gente teve essa alta até 120 mil, e o que a gente está percebendo, pelo menos nessa análise que eu consegui fazer, é que esse 70 bi que a gente saiu de cripto desde outubro do ano passado até agora, ele tem uma parte que é institucional,
e esse institucional está indo para RWA, que é o Real World Asset, né? Então basicamente ativos do mundo real tokenizados na blockchain, e corrobora muito com a tese que a gente vem desenvolvendo pela manhã aqui no TC, do caixa. Só que o caixa em stablecoins, em USDC e em USDT. Por quê? Na minha concepção, esse investidor ainda acredita na tese e ele não quer tirar o dinheiro da blockchain, ele quer deixar isso dentro do ecossistema cripto como um todo. Tá? Quando a gente olha para Bitcoin e Ethereum, acontece que a gente falou o oposto que eu comentei. O pessoal sai de altcoins porque acabou perdendo dinheiro, acabou tentando fazer uma alavancagem ali em altcoins, vai para um porto mais seguro, que é Bitcoin e Ethereum. E o engraçado é que o ouro aparece dos dois lados, né? Tanto com o ouro tokenizado quanto o ouro físico. E aí a parte laranja, que é o investidor de varejo, que sou eu, você, o Coutinho, não quem está na parte de cima já, a gente fala ali que o investidor está indo para o ouro físico, ele está indo para bonds e para ações, né? Então ele acaba saindo um pouco, ele se machucou aqui em cripto e ele está indo para ativos mais da vida real, do dia a dia mesmo, que também casa com a tese de Walmart, tese até de Coca-Cola, enfim, de empresas que são mais do dia a dia. Ou seja, uma rotação para a economia real que castiga também Bitcoin, Ethereum e os criptoativos no geral. O problema é que tem havido esse machucado de curto prazo, mas já vinham apanhando muito esses personagens. E o Vini está nos ajudando aqui a organizar um pouco para onde esse dinheiro tem encaminhado. O ouro acaba sendo o grande concorrente do Bitcoin e dos criptoativos em geral. Você vê que ele aparece tanto no fluxo mais institucionalizado, que é o fluxo aqui do Coutinho, andar de cima, quanto no fluxo mais especulativo, voltado para o varejo, investidor, pessoa física. Vamos à segunda imagem que o Vini Volpato separou para nós, ela já está na tela. Só um ponto importante, vocês repararam que o dólar dobrou o viés de alta, né? 0,37%. Daqui a pouquinho o Coutinho atualiza o racional gráfico para você que trade em tempo real aqui com a gente. Vamos lá, Vini, essa segunda imagem diz o quê? Esse aí é o meu cardiograma quando eu abro a minha carteira aqui da Exchange. Mas brincadeiras à parte, né, é o fluxo líquido de entrada e saída de ETFs de Bitcoin. Então a gente percebe que no começo do ano, né, que é a parte do ano passado, que é a parte mais à esquerda do gráfico, eu tinha um fluxo muito mais positivo. Então eu tinha mais gente comprando do que vendendo. Já para o lado direito do gráfico, eu tenho já muito mais gente saindo. Então, as saídas de ETFs de Bitcoin e também de Ethereum registraram aí mais de $1 bilhão nas últimas semanas. Ou seja, ainda que o ETF não é uma grande parte do fluxo do volume, né, de criptoativos, ele vem mostrando sim uma saída, ele vem mostrando que o investidor está fazendo essa rotação, né? Então, o que eu comentei com o Medina ontem, né? O ETF é importante porque ele abre uma porta gigantesca, eu entro com muito mais investidor, mas eu também facilito a saída dele. Porque esse cara não precisa tirar dinheiro da conta, enviar para a exchange e fazer a compra. Ele já está ali na corretora dele e faz via ETF. Quando ele sente uma dor e o preço médio que a gente tinha calculado de ETF, de Bitcoin, era uns 80 mil, 82. Quando ele sente que ele vai começar a perder dinheiro, é o que o Coutinho acabou de comentar. Eu quero ganhar num curto, médio e num longo prazo. Eu não vou segurar uma tese que vai impactar minha carteira. Então eu saio, liquido, vou para um ativo mais seguro. Quando a tese voltar a fazer sentido, eu volto a comprar esse ETF. Pode ser que eu compre mais caro? Pode ser. Mas eu vou no curto prazo vou me proteger. Ou seja, a verdade gráfica do Coutinho, que organiza uma tendência baixista para o Bitcoin, se une à verdade de fluxo que o Vinícius Volpato está organizando para nós, tanto em relação a para onde esse dinheiro está indo ao sair dos criptoativos, quanto em relação ao que a fotografia dos ETFs relacionados ao Ethereum e ao Bitcoin tem demonstrado no curto prazo. E lembrar que muito da exposição institucional a esses criptoativos se dá através de ETFs, até por exigências da própria indústria. Sim. Então quando a gente vê uma saída mais generalizada, isso é pista do movimento institucional. Aí nós temos uma terceira imagem que fala sobre as liquidações. Bitcoin, Ethereum, Solana, XRP, Cardano timidamente aparece e Binance Coin. Mas você vê que Bitcoin e Ethereum apresentando o protagonismo, como são mesmo, né, as mais capitalizadas entre as personagens da cesta. O que destacar em relação a essa imagem, Vini?
Aqui, Léo, você pode ver que somente em janeiro e fevereiro, o Bitcoin teve quase 3 bilhões de dólares de posições liquidadas, né? Então aqui a gente está misturado entre long e short, mas 90% das posições são posições longas, posições compradas. Ou seja, eu tinha um otimismo muito grande com Bitcoin e Ethereum para esse começo do ano. Quando eu tenho essas posições liquidadas, quer dizer que o mercado automaticamente zerou a posição do investidor. Esse cara estava apostando na alta, ele sofreu uma liquidação, então basicamente esse 1.5, 1.1 né, em Bitcoin, 900 e 750 em Ethereum saíram do mercado. Então isso soma-se faz parte daquele bolo dos 70 bilhões de dólares que acabaram saindo do mercado cripto. E aí cripto tem uma característica boa e ruim ao mesmo tempo, né? Ao mesmo tempo que a alavancagem ela é relevante para o mercado e ela traz volume, ela também acaba tirando o desavisado aí muito rápido. Então, e a gente tem uma tese que o investidor de varejo, quando ele sofre uma liquidação, ele dificilmente volta para o mercado. No limite eu comprar dólar aqui 10 contratos, o mercado vir na minha cara, zerar a minha operação, eu ficar negativo, aí eu nunca mais volto para o trade. Então, isso é um dado relevante, mas ruim para a indústria, né? Mostra que muita gente que apostou aí, que estava confiante numa alta, acabou se frustrando e muito provavelmente não vai voltar para o mercado tão cedo. É isso, né? Muita gente também querendo ficar rico do dia para a noite, alavanca, e aí toma uma traulitada dessa, uma pancada dessa, assusta, traumatiza, não volta tão cedo. 9h30, Vini, nosso relógio está nos apertando aqui, mas eu gostaria que o seu destaque final cruzasse todos esses elementos peculiares e específicos do Bitcoin, especialmente, com o cenário macro. Porque o que eu encontro de coerência no macro é o mercado está precificando a narrativa de um Kevin Walsh mais rigoroso à frente do Fed. Logo, menos liquidez potencial, diminuição de liquidez, criptoativos sofrem em geral, Bitcoin em particular é para baixo. Ok, existe essa embalagem. Outra embalagem, está havendo uma fuga à tecnologia como um todo. Esta fuga à tecnologia como um todo acaba agredindo criptoativos que são inconfundíveis do setor tecnológico. Temos uma segunda embalagem. Há uma terceira embalagem, de que no limite a potencial proteção de capital que o Bitcoin resguardaria tem sido questionada com o protagonismo inegável do ouro a partir das escolhas dos bancos centrais pelo mundo, num claro movimento encabeçado por China, Índia e Rússia. Diversificação de reservas, fuga do dólar, o enfraquecimento da moeda americana ilustra isso e uma maior composição do ouro. Temos uma terceira embalagem. Essas são as macroembalagens. Você compra todas elas e adicionaria alguma outra para justificar um Bitcoin tão fraco? Não, acho que a análise é perfeita, né? Então, quando a gente olha todo esse cenário, essa tempestade perfeita para o Bitcoin acabar caindo, Bitcoin e Ethereum, é uma análise que, infelizmente, eu queria vir aqui até e desmentir o Coutinho, falar que ele estava errado, mas não tem como, né? Então, a gente percebe sim que há uma fuga, né? A gente pensa que num voo, no Flight for Quality, que é um voo pela qualidade, buscando ativos que são mais resistentes a esse momento de mercado. O ouro ele se provou muito tempo aí, e existe há muito tempo, o Bitcoin tem só 15, 20 anos de estrada, é um ativo que vai se provar, mas o ponto que eu quero deixar até aqui de destaque, Léo, para o pessoal pensar um pouco e analisar, é que nada mudou no Bitcoin em si, no conceito, no ativo, né? O Ethereum vem melhorando a sua qualidade, a sua performance dentro da sua blockchain. E quando você olha, né, o número de endereços ativos, né, e novos criados, que eu falo, de Bitcoin, ele sofreu um revés nessa última semana, ele começa a crescer. E quando você olha o bolo de Bitcoin e Ethereum frente aos demais criptoativos, eles também ganharam relevância. Então, o importante aqui é que, mesmo caindo de 100 mil para 70 mil agora, Ethereum de 3 mil para 2 mil dólares, eles ganham relevância não só em valor, como também em quantidade. Ou seja, a busca por qualidade, ela também está dentro dos criptoativos. Então, a gente também está vendo muito mais pessoas buscando Bitcoin e Ethereum em detrimento das outras altcoins que não têm muita relevância no mercado. Então, é um mercado mais rigoroso, mais buscando ativos que realmente façam sentido. Aquele mercado de altcoins subindo 300%, 400% em um dia, dificilmente vai voltar a acontecer.
Vini, parabéns pela estreia. Fiquei muito feliz em recebê-lo aqui. Toda quinta-feira a gente vai se ver. Um grande abraço e até semana que vem. Valeu, pessoal. Obrigado. Forte abraço e até a próxima. Valeu. Meus amigos,